Você conhece alguém que gosta de narrar histórias? Sabe? Que gosta de dar aquela incrementada em cada história que vai contar? Às vezes não é por maldade, mas acaba lhe soando como uma mentira. Acho que todos nós conhecemos alguém assim. E quando isso acontece, o que nós costumamos fazer, ou pelo menos que deveríamos fazer? Nós vamos checar as narrativas daquela história. Nós conversamos com alguém que conhece a pessoa em comum, que esteve na mesma situação, mas nós não acreditamos de cara naquilo que aquela pessoa está dizendo, justamente porque ela já, né, contou histórias exageradas outras vezes. Então nós não costumamos a comprar a ideia dessa pessoa de cara. E muitas vezes isso acontece com os nossos pensamentos. Então, o fato de muitas vezes nossos pensamentos se passarem na nossa cabeça não significa que eles sejam totalmente verdadeiros e que nós precisamos checar esses fatos. É o que nós vamos aprender hoje aqui nessa aula, né? Vamos aprender como os nossos pensamentos, eles alimentam a nossa ansiedade. Os nossos pensamentos muitas vezes funcionam como essas pessoas. Eles costumam nos contar várias histórias, criar várias narrativas, né? E a nossa cabeça ali, ela vai se enchendo de vários e se's. E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? É como se o nosso cérebro ele fosse especialista, além de criar história muitas vezes com perspectiva muito negativa. E aí, da mesma maneira que nós não acreditamos nessas pessoas, né, que gostam ali de contar, de inventar uma historinha, de mentir um pouquinho, né, mesmo que às vezes não seja na maldade, nós também precisamos questionar os nossos pensamentos, porque não é porque eles se passam dentro da nossa cabeça que significa que eles são realmente verdadeiros. E muitas vezes o fato de nós acreditarmos nisso vai aumentando ali a nossa ansiedade e muitas vezes esses pensamentos eles são distorcidos. Hoje nós vamos conversar também sobre as distorções cognitivas na ansiedade. E aí o que seriam as distorções cognitivas? As distorções cognitivas é como se fosse uma lente que nós enxergamos o mundo à nossa volta. Então imagine que você coloca um óculos, e esse óculos, a lente dele está um pouco rachada, né? Tá ali com a sujeira, tá um pouco embaçada. Você não vai conseguir enxergar, né, o ambiente, o lugar que você está, o mundo à sua volta, é, com muita nitidez. Eles vão ter ali uma interferência. Então, as distorções, elas fazem isso na nossa maneira de enxergar as coisas. Elas distorcem a realidade. E muitas vezes, né, nós acreditamos fielmente nisso e vamos tendo vários prejuízos. Então, uma das distorções cognitivas mais presentes, né, na ansiedade é a catastrofização, que é acreditar que o pior pode acontecer a todo momento, a qualquer custo. Né? A ansiedade ela tem algumas regras, né? Primeiro a gente detecta o perigo, depois nós superestimamos esse perigo, que é a catastrofização, a gente imagina que o pior vai acontecer, então, sei lá, o teu chefe te chamou ali para uma reunião, você já fica pensando nas mil coisas que podem dar errado, como, por exemplo, tu vai ser demitido, que você vai receber uma punição, e aí você começa ali a imaginar vários cenários negativos que vão acontecendo. Isso é a catastrofização. Além disso, né, de detectar o perigo, catastrofizar, a gente também subestima muito a nossa capacidade de lidar com as situações. Na catastrofização também, além de ver tudo pelo ângulo, né, negativo do pior cenário possível, nós também vamos nos vendo, né, como incapazes de lidar com qualquer coisa que aconteça. E isso não é verdade, porque se a gente for olhar, né, para a nossa vida, várias situações que a gente acreditou que seria incapaz, impossível de lidar ou até mesmo de sobreviver em determinadas situações, nós conseguimos. Então, a distorção cognitiva, né, da catastrofização, ela vem, aumenta ali os nossos níveis de ansiedade, os nossos níveis de alerta e faz com que nós estejamos sempre esperando pelo pior, até quando as coisas boas estão acontecendo. Né? Quem nunca estava ali num momento bom, com a família, com amigos, curtindo, e aí ficou esperando ali em alerta, achando que a qualquer momento algo poderia acontecer e estragar aquele momento. Então, isso também vem da ansiedade, vem da catastrofização. E outra distorção muito comum, né, é o pensamento tudo ou nada. É aquele 8 ou 80. Não existem outras possibilidades.
né, então se eu acredito que eu cometi um erro, significa que eu sou imperfeita, que eu sou um fracasso, e aí eu sofro muito, né, a gente vem também com aquela pressão idealizada de que as coisas precisam ser com muita perfeição, por exemplo, e aí a gente acaba desmotivando nas primeiras situações que vão acontecendo, que vão ali, né, contrapondo essa nossa ideia. Então, as distorções cognitivas, né, elas vêm também com esse fardo, né, de muitas vezes nós avaliarmos a nossa própria competência como muito negativa, né, então eu avalio se eu não sou boa nesse trabalho ou fazendo essa atividade, eu não sou boa em nada. É tudo muito, né, muito intenso ou em 2 polaridades. E isso também, né, vai gerando ainda mais ansiedade, mais sofrimento, porque nós temos muitas vezes a nossa vida interrompida, né, interrompida pelos nossos próprios pensamentos, porque se eu cometo um erro, eu já me julgo como a pior profissional, a pior pessoa, de que não merece outra chance, de que nada vai dar certo, e isso vai ali aumentando, né, e assim, isso também a gente chama na terapia cognitivo-comportamental de profecia autorrealizadora. Então eu penso tanto sobre algumas coisas, né, de que, por exemplo, eu faço tudo errado, eu vou ser demitida, que eu acabo tendo vários comportamentos para confirmar essa minha crença. Então, o pensamento tudo ou nada, ele está muito relacionado também a esses comportamentos de desistência, de procrastinação, e que são coisas que nós precisamos aprender a lidar, né? Nós podemos sim ser bons em algumas coisas e não ser tão bom em outras, né? Mas isso não significa que somos um fracasso. Outra também muito, muito, muito comum é a leitura mental. Quem nunca aqui ficou imaginando o que que a outra pessoa estava pensando sobre si? Isso acontece comigo também, né? Nós acreditamos que sabemos e temos certeza sobre o que que o outro está pensando, sem nenhuma evidência, né? Então eu tô com amigas e de repente eu penso que a minha amiga está pensando mal de mim, me julgando por algo que eu falei, ou não está gostando de como eu estou me vestindo, e isso gera um impacto muito grande nas nossas relações, além da ansiedade, porque eu sempre vou estar sofrendo por pensar no que o outro está pensando, sem nenhuma evidência concreta, né? E nós não temos como ter certeza disso se o outro não nos disser, não nos comunicar. Então, isso é uma coisa que gera muito sofrimento, muita inquietação. A gente entra ali no processo de ruminação, de questionar muitas vezes também as nossas relações, se é verdadeiro, se não é, se vale a pena continuar investindo, né, por causa da leitura mental, que é uma coisa muito presente. Além das nossas relações, né, que são afetadas diretamente, nossas relações de trabalho, relação conjugal, com amigos, também temos os outros prejuízos, né, com ansiedade. Porque se a todo momento eu estou tentando prever o que é que o outro está pensando, imagina quanto de tempo e energia eu perco, energia mental mesmo, pensando sobre isso, remoendo aquela situação que eu nem sei se de fato é verdade. Porque nós só conseguimos saber o que é que o outro pensa a partir do que o outro comunica, né? E às vezes, assim, quando isso, assim, eu até brinco falando que é mais grave quando o outro comunica e você não consegue acreditar no que o outro está acreditando e acredita mais no seu próprio pensamento. Então, é um nível de sofrimento ainda maior, um nível de desgaste ainda maior para a relação.